Mateus, capítulo de número 2. Amados, vamos entender, pelo poder do nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, este capítulo contada à luz do princípio escatológico, para que você entenda a história de Cristo no livro de Mateus. Mateus, capítulo 2, a Bíblia fala que Jesus Cristo já era nascido. Ele nasceu ali em Belém, da Judéia, no tempo do rei Herodes. E Herodes foi mais um perseguidor, como foi Faraó na época ali de Moisés. O povo perseguiu Moisés, pensando que ele era o Messias, mas na verdade a perseguição que foi ali com princípios de crueldade aconteceu na época do rei Herodes, ali em Mateus capítulo 2. Eis que um dos magos, e ali conta a história dos três magos, né? Eis que um dos magos vieram ali do Oriente e até a Jerusalém, dizendo: onde está aquele que é nascido rei dos judeus? Porque vimos a estrela no Oriente e viemos a adorá-lo. Ou seja, eles, movidos ali por princípios da astrologia, eles esperavam essa estrela, chamada estrela de Davi, raiar no céu com grande força e apontar a direção aonde era nascido o Messias. Esses três reis magos vieram até o rei Herodes, porque não sabia das condições aonde Herodes era um patriarca, era ali uma majestade da época, e Herodes era um perseguidor, porque Herodes não queria passar ali o seu reinado a ninguém, e não o reinado da sua geração. Um entendimento totalmente errado da parte de Herodes, porque na verdade Jesus, ele é rei dos reis, senhor dos senhores, e Jesus viria a ser o salvador do mundo. Então Herodes, ouvindo isso, ele perturbou-se o seu coração e toda Jerusalém com ele, porque em Jerusalém existia duas seitas religiosas chamadas saduceus e fariseus. Os fariseus eram aqueles que criam até mesmo na ressurreição após a morte, já os saduceus não criam nessa situação. Por isso existia uma divergência entre saduceus e fariseus. Então perturba todo Jerusalém, porque ali só tinham religiosos, juntamente com esse recado que vieram dos três reis magos, que vieram adorar aquele que era nascido em Belém. E ali, amado, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, congregando todos os príncipes dos sacerdotes e escribas do povo e saduceus do povo, perguntou-lhes: onde é nascido o Cristo? Aonde é nascido o Salvador? Mas eles já falaram isso com a intenção de perseguição, com a intenção de matar. Lá na frente vocês vão ver que houve uma perseguição às crianças da época, nascida ali em Belém e todos os arredores ali de Jerusalém. E eles lhe disseram: em Belém, de Judá, porque assim está escrito pelos profetas. Quando ele falava está escrito pelos profetas, eles falavam que está escrito ali no livro de Isaías. E aí você tem que ler Isaías, todo o livro, para você entender toda essa história da profecia de Isaías, que haveria de vir o Messias, que haveria de vir o Salvador do mundo. Amém? E em Belém, amado, terra de Judá, da tribo de Judá, lá das 12 tribos de Israel, aonde existia Judá, filho de Jacó, da descendência de Abraão e Isaque. Então, de modo, amado, nenhum ele é menor. Jesus é nascido da parte ali de uma tribo e parte do Espírito Santo, porque ele é gerado pelo Espírito Santo. E ele, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, mesmo se fazendo pequeno, nascido dentre os homens, ele reina soberano, conforme todo o livro ali de Hebreus, no Novo Testamento. Então, nascido em Judá, porque ele tinha que sair e guiar toda a Israel, porque essa promessa foi dada na tribo de Judá,
que ele apacentaria o povo de Israel. Então o rei Herodes, amado, chamando ali os seus secretários, chamando ali todos aqueles que lhe obedeciam, e isso não é diferente do dia de hoje, quando um governador ele quer ser tirano nesse país chamado Brasil, quando os presidentes da república que foram ali até o dia de hoje querem ser tiranos sobre essa nação, quando o STF quer ser tirano sobre essa nação, eles lançam um edito, uma lei, e ali eles massacram o povo. Agora já existe a lei ali de expressão, ou liberdade de expressão, ou até mesmo essa lei que vem aí para tirar ali o fôlego do povo na internet. Amado, eles querem vigiar o povo e controlar o povo e não deixar o povo se expressar. Então, hoje, no dia de hoje, há a tirania de certos níveis de governo no nosso país. Mas isso vai acabar porque o Senhor Jesus, o Senhor da glória, através do seu Espírito Santo, tem promessa para o Brasil e ele vai massacrar também ali os nossos governantes, todos aqueles que querem ser tiranos sobre essa nação. Então o rei Herodes chama ali os seus secretários, chama os magos e inquire aos magos exatamente a eles em que tempo haveria de nascer ou aparecer o Messias. Então ele chama todos os magos, os macumbeiros, os agoureiros, os feiticeiros, os espíritos, os idólatras, os kardecistas, a umbanda, a quimbanda, o candomblé, lá na sua época, e não é diferente da época do dia de hoje, porque a magia já imperava no meio deste povo. E enviando ali a Belém, amado, ele falou, ide, pergunta e diligentemente, ou seja, vai na surdina, vai na calada e vê aonde é nascido esse menino. Vê onde é nascido aí o príncipe dos judeus, vê onde é nascido o rei dos reis, que eles estão falando aí, vê onde é nascido e vem e fala para mim, aonde é que está essa criança, para que eu vá adorá-lo. Mas é mentira. Herodes não tinha essa intenção. A intenção de Herodes era matar aquele que vinha com a promessa de Salvador do mundo. E tendo eles ouvido o rei, partiram. Amado, muitas pessoas nessa nação simplesmente chegam obedecendo certos princípios de autoridade errada. Houve dessa autoridade e ali por causa até mesmo de um princípio de benefício errado, ou seja, uma propina, isso ou aquilo, acabam obedecendo às autoridades de hoje. E eles foram atrás do menino que era nascido, partiram e foram até mesmo atrás e perseguir essas crianças. Ali também ele fala para os reis magos e fala, não, pode ir. E me fala onde é que ele está, que eu vou adorá-lo. E os reis magos também saíram na mesma orientação do rei Herodes. E chegando, amado, em nome de Jesus Cristo de Nazaré, ao lugar aonde o menino Jesus era nascido, e aqui ele ainda era menino Jesus, mas Jesus não é menino, ele é adulto e ressurreto ao terceiro dia. Nós não podemos adorar ao menino Jesus, mas sim a Jesus Cristo de Nazaré, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. E aí um princípio errado entre a igreja católica e a igreja protestante, porque a igreja protestante, ela adora a Jesus, Cristo ressurreto. E já a igreja católica que crê no menino Jesus na manjedoura. E na verdade, o menino Jesus na manjedoura foi só simplesmente, em nome do Senhor Jesus, uma fase de Cristo ali no meio do povo de Israel, como você vai ver lá em Mateus capítulo 2. Se deteve sobre o lugar aonde estava o menino. A luz daquela estrela parou ali aonde era nascido Jesus Cristo de Nazaré, e vendo eles a estrela, regozijaram muito, com grande alegria, porque eles sabiam que ali era cumprida a profecia do livro de Isaías. E estando na casa onde acharam o menino, porque eles vão ali e ficam ali no estábulo, numa manjedoura, Maria, sua mãe, prostou-se aos pés de Maria, a sua mãe, aos pés da manjedoura, e adorou a Jesus Cristo de Nazaré, abrindo ali os seus tesouros, os seus presentes, as suas ofertas, as suas dádivas a Jesus Cristo de Nazaré, aonde tinha ali o tão falado ouro, incenso e mirra. E segundo a palavra do Senhor, a revelação avisada ali
no livro de Isaías, eles falaram que tiveram um sonho, foram avisados para que não voltasse ali pelo caminho e avisasse ao rei Herodes onde era nascida essa criança. O Espírito Santo ali em Mateus capítulo 2 avisa a esses 3 reis magos para que eles não voltem e avisem o rei Herodes onde o menino Jesus ou a criança Jesus era nascida. E eles voltam por outro lugar e o rei Herodes fica perturbado, porque não sabe aonde está o Cristo, aonde está Emanuel, o Deus conosco. Partiram para a sua terra por outro caminho e foram embora. E tendo eles, amados, se retirado, eis que o anjo do Senhor apareceu a José num sonho, dizendo: levanta-te, toma o menino e sua mãe e foge para o Egito. E demora lá até que eu te diga, porque Herodes há de procurar o menino para matar. Então o próprio Espírito Santo, como ele dá livramento lá no passado, ele começa a dar livramento também nos dias de hoje. O Espírito Santo nos alerta, amado, para isso ou para aquilo, porque ele é o Deus conosco. A Bíblia fala lá no livro de Atos dos Apóstolos que o próprio Espírito Santo, ele está sobre a terra. E eles se retiraram e foram embora. Mas, segundo esta revelação, foram para o Egito. José pegou Maria, o menino, a criança, Jesus, e foi para o Egito, porque Herodes começou a se levantar para tomar o menino ali e matá-lo. Então ele levanta, pega a criança, pega a sua mãe e desce para o Egito. E aqui, amado, interessante dessa história é porque o Egito, na época, era lugar de paz. Hoje o Egito já é lugar de fome e de escassez. E esteve lá até a morte do rei Herodes. Então, quando o rei Herodes morre, Jesus volta para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta Isaías. Do Egito chamei o meu filho. Essa frase foi dada pelo profeta Isaías lá no livro de Isaías. Então Herodes, vendo que tinha sido iludido pelos magos, irritou-se. Ou seja, antes mesmo da sua morte, ele ficou irritado, ficou chateado e mandou matar todos os meninos nascidos em Belém. Imagina, amado, por causa de uma criança, muitos pereceram na mão do rei Herodes e ele manda matar todos nascidos em Belém, porque os reis magos não foram lá avisar para ele aonde era nascido o Salvador, aquele que viria salvar o mundo. E todos os seus contornos de 2 anos para baixo, ou seja, ele se irou e pegou toda criança de 2 anos para baixo e matou a todos, segundo o tempo diligentemente em que fora avisado ali pelos 3 reis magos. Então, amados, se cumpriu o que foi dito pelo profeta Jeremias. Na época de Jeremias, lá no livro de Jeremias, tem essa revelação. Em Ramá, que era uma cidade que ouviu a voz da lamentação, o choro das crianças, um grande pranto, porque Raquel chorando pelos seus filhos e não tinha quem a consolava, porque já não existe, ou seja, uma profecia dada aí para Raquel, mulher de Isaque. E esta Raquel, a sua descendência, viria mais na frente a chorar o choro e o pranto dessas crianças, por causa de muitos pereceram na época do rei Herodes. Então, Herodes morto, porém, ele morre, e eis que o anjo do Senhor aparece ali em sonho a José no Egito e diz: levanta-te, vai, toma o menino e sua mãe, volta à terra de Israel, porque já estão mortos os que procuravam matar a criança. Então ele se levantou e tomou o menino e sua mãe e partiu a Israel. Ouvindo que Arquelau reinava na Judéia em lugar de Herodes, e esse Arquelau era filho de Herodes, e toda vez que assume o reinado, toma-se o nome novamente de Herodes, porque Arquelau ele viria a ser o próximo Herodes. Seu pai recuou José, porque Arquelau reinava ali na Judéia,
e recuou e não foi para lá, mas foi avisado num sonho por divina revelação e foi para a parte da Galileia. E é por isso que Jesus é chamado Galileu, Jesus da Galileia, e Jesus filho do carpinteiro, porque ali na Galileia eles estabeleceram a sua vida. E chegou e habitou numa cidade chamada Nazaré, e por isso também chamado de Jesus de Nazaré, para que se cumprisse o que fora dito pelos profetas. Ele será chamado o Nazareno. Assim, amado, nós concluímos princípios escatológicos da palavra de Deus no livro de Mateus, capítulo número 2, para que você entenda que Jesus Cristo, ele sofre a perseguição também como Moisés foi perseguido, e agora, a época de Jesus, há as perseguições. A Bíblia fala que no mundo nós teríamos aflições, mas nós tivéssemos bom ânimo e nós venceríamos. Então há muitas perseguições hoje ao verdadeiro evangelho, aquilo que é pregado em espírito e em verdade. Pessoas perseguem gratuitamente todos aqueles que profetizam em nome de Cristo. Graça e paz, que Deus nos abençoe e nos guarde, porque o viver é Cristo, mas o morrer é lucro, e o que vier vai ser e acabou. Em nome do Senhor Jesus, a graça e a paz.